E para quem já viveu mais de 30 anos nessa vida, talvez se lembre que na década de 90, as locadoras eram lotadas de filmes de adolescentes de terror. Um dos gêneros que até hoje eu adoro, tenho grande nostalgia por, e volta e meia acabo descobrindo um outro exemplo que não foi tão famoso na época, mas ainda traz o clima e o espírito daquela década. Tudo começou no famoso revival de filmes de terror, que foi o primeiro Pânico, e logo depois saiu vários derivados, todos com adolescentes lindos e americanos que só serviam pra morrer nas histórias. E além desses filmes terem trilhas sonoras ótimas, como eu já falei aqui no canal em outro vídeo, uma coisa a se notar é que os posters deles eram todos iguais, dá uma olhada nisso. E enquanto os exemplos mais clássicos eram o próprio Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e Premonição, recentemente eu descobri um filme que foi bem menos famoso na época, teve um orçamento bem menor, mas com certeza deve ser equiparado aos grandes clássicos da época. Nada menos que Ginger Snaps, em inglês, que em português foi traduzido para A Possuída. Ai ai. Mas que eu me diverti muito pela sua trecheira, e você me conhece, quando é trecheira, a gente precisa trechar junto. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e vamos lá. E Ginger Snaps é um filme de terror adolescente dos anos 2000. Sim, eu me recuso a falar o nome em português. E apesar de eu ter falado dos clássicos dos anos 90, esse acabou saindo mais pra virada do século. E esse filme lida com um tópico que eu acho que eu não falei muito aqui no canal, que é sobre lobisomens. Tanto que, pra ser sincero, dos monstros clássicos de terror do cinema, talvez o lobisomem seja o meu menos favorito. Claro que eu amo um lobisomem americano em Londres, é um dos maiores exemplos do gênero, mas assim, a criatura lobisomem não é uma que me empolga muito. Nem esse tema de licantropia, que é o que os lobisomens falam que é a doença deles. Então esse filme veio como uma surpresa ainda maior. Sem falar que eu acho bem interessante esse filme ter esse tema, porque isso é uma coisa referente a esses filmes da década de 90 de adolescentes. Depois do Pânico, cada um tentou fazer uma coisa diferente com o gênero, né? Premonição tinha a própria morte, você tinha a prova final que falava de ETs invadindo a escola, e aqui, lobisomens, ou no caso, lobismulheres. E o filme conta a história de duas irmãs bem sinistrinhas, Bridget e Ginger Fitzgerald. A Bridget é a morena e a Ginger é a ruiva. E elas são sinistrinhas porque elas têm uma fascinação bizarra com a morte. Tanto que elas brincam várias vezes sobre como elas gostariam de morrer, e fazem ensaios de fotos com encenações das duas mortas em posições bizarras e todas cobertas de sangue. Tudo para criar galerias e mostrar no colégio, ou criar galerias ali no porão que elas dormem. Enfim, elas são bem bizarrinhas. E no subúrbio lá que elas moram está acontecendo um fato bizarro que os cachorros da vizinhança estão aparecendo mortos, aparentemente destroçados por uma criatura bem maior. E aí certa noite, quando elas vão ali num parque fazer uma sessão de fotos, ambas são atacadas por essa criatura que acaba ferindo a Ginger de maneira bem violenta, deixando a menina quase à beira da morte. Porém, quando a Bridget leva a irmã para casa, ela estranhamente começa a se regenerar rapidamente na mesma noite, mostrando que aqueles ferimentos não são normais. Sabendo que elas não foram atacadas por um lobo normal e só escaparam porque o bicho foi atropelado quando elas atravessaram a rua do parque por um furgão de um dos rapazes da escola lá, um drogadinho que vende droga pra todo mundo, elas começam a prestar atenção nos próximos sinais de bizarrice que acontecem no corpo da Ginger, que não demoram muito pra acontecer. Por exemplo, pelos que crescem ali do ferimento dela, um rabo que começa a crescer da parte traseira dela, mas o mais bizarro é que ela começa a menstruar com uma frequência maior, e é aí que o tema do filme começa a se revelar nessa transformação, porque é um filme basicamente de transformação mesmo, no melhor estilo A Mosca ou outros filmes do tipo, em que tem um certo body horror aqui. E por mais que o filme tenha todos os outros clichês de filmes de adolescente de terror, que é
a garota bullying que tira sarro das irmãs, principalmente da Bridget, que é a mais reclusa. Tem também o garoto idiota que joga futebol, que só quer pegar a Ginger pra transar com ela. Enfim, todas as características básicas que um filme de terror adolescente tem que ter. Mas o verdadeiro tema aqui é essa transformação que é nada mais que uma alegoria pro amadurecimento do corpo feminino de menina pra mulher, vamos dizer assim. E essa transformação, que aqui na verdade é ela se transformando em um lobo, é cheia de referências ao fato de que esse amadurecimento do corpo feminino pode ser algo assustador de início para a mulher, e se não tiver um acompanhamento certo, no caso de adultos, pode ser até traumático para elas. Que é exatamente o caso aqui, porque durante essa licantropia da Ginger, a única pessoa que ela pode contar é a Bridget, a sua irmã, porque ambas são bem unidas logo de início. Mas acaba que a Bridget, mesmo sendo a mais jovem das duas e a mais reclusa, como eu falei, ela tem que tomar o papel de protetora da irmã, tendo que manter essa transformação dela em segredo e lidar com as possíveis consequências sanguinárias da mesma. E isso é muito bem representado pelas duas atrizes, que a Ginger é interpretada pela Catherine Elizabeth e a Bridget interpretada pela Emily Perkins. Duas atrizes que são muito boas nesses papéis e demonstram muito bem essa sintonia entre as irmãs e a parceria delas, como eu falei. E ambas não são desconhecidas ao gênero terror, porque a Catherine Elizabeth, eu lembro muito bem dela no Fred vs Jason, eu lembro que ela era uma das vítimas do Jason naquele filme. E eu lembro dela muito bem também no Smallville. Tem um episódio da terceira temporada que eu gosto muito, que justamente é um dos únicos episódios de terror da série, que é sobre uma menina que acessa os sonhos do Clark Kent para mandar uma mensagem para ele porque ela tá em coma na casa dela, na vida real, e ela precisa de ajuda para se livrar de um pai abusivo, que no caso dos sonhos é representado pela figura da morte. É bem bizarro e bem legal esse episódio. E a Emily Perkins é ainda mais conhecida do terror porque ela interpretou ninguém menos que a Beverly Marsh, da primeira versão live action do It, a Coisa, que foi feito nos anos 90 como série de TV. Aquela que tinha o ator Tim Curry fazendo a primeira versão do palhaço Pennywise, que era bem mais sinistra do que a do remake, na minha opinião. Enfim, é a atuação das duas atrizes e essa parceria delas em tela que é bem carismática. O interessante é que ambas são dois lados diferentes da mesma moeda. Enquanto a Bridget é extremamente retraída e fechada, e a Emily Perkins mostra isso muito bem com o olhar dela. Eu adoro como ela olha para as coisas, como se fosse um bicho do mato que tá sempre desconfortável no mundo. Enquanto a Ginger, que apesar de começar o filme introvertida, depois que a transformação dela começa, ela vira a mais extrovertida, expansiva e, como isso faz parte do tema da transformação dela, ela sofre um despertar sexual que a deixa muito mais atraente para os indivíduos do sexo oposto. E o casting da Catherine Elizabeth também é perfeito porque, além de ser muito linda mesmo, ela tem esse quê de vampira, se colocada na maquiagem certa, né? Os olhos, o formato do rosto, parece bem uma vampira dos tempos antigos. Enfim, entrando mais agora na parte de spoilers do filme, então se você não assistiu ainda, dá uma olhada no YouTube que tem o filme inteiro dublado, se você procurar. Vou até deixar o link aqui embaixo, aí depois você volta para terminar esse vídeo. Quanto mais a Ginger vai se transformando nessa lobis mulher, mais problemas ela vai causando, inclusive chegando ao ponto máximo que ela acaba matando pessoas à sua volta. E isso é um dos pontos altos do filme porque, pelo fato dessas meninas serem sinistrinhas e fazerem esses ensaios de morte através de fotos, elas conseguem esconder alguns cadáveres do filme de maneira bem hilária, usando esse pretexto dos ensaios para escapar das autoridades. E é aí que o filme me ganha porque ele tem esse detalhe do humor sinistro envolvido. Não é só um filme de terror dark, mas tem muitas cenas engraçadas também, como a maioria desses filmes de adolescente na época. Mas conforme a situação vai escalando na vida das duas, a Bridget acaba tendo que brigar com a própria irmã para tentar controlá-la. Porque isso é um fato interessante desse filme, diferente de qualquer outro filme de lobisomem, que a regra certa é que quando temos lua cheia, os portadores de licantropia se transformam. Aqui é uma transformação evolutiva, vai acontecendo aos poucos como se fosse
a pessoa se transformando em um monstro mesmo. Então, durante esse percurso, a Bridget faz amizade com o rapaz da escola lá, que é o drogadinho, o traficante, e junto eles fazem uma espécie de soro capaz de conter a licantropia da Ginger. Essa parte é bem mal explicada mesmo, porque como que um cara consegue criar um soro desse sem ser um genético vencedor de prêmio Nobel é bizarro, mas tudo bem. Então ela tenta conter a irmã com esse soro que acaba sendo uma coisa muito valiosa, mas ele não é infinito. E eventualmente é óbvio que a Ginger vai acabar se transformando totalmente em um lobismulher no final. Outra coisa interessante que essa licantropia tem de fator na história é que ela também é uma alegoria para doenças sexualmente transmissíveis, porque, como eu falei, a Ginger tem esse despertar sexual e conforme ela vai ficando mais extrovertida, ela também vai atacando ali os meninos da escola, principalmente o cara que só quer transar com ela mesmo. E nessa loucura e empolgação da relação sem proteção, ela acaba passando a licantropia para ele, como se fosse uma DST mesmo. Então esse é outro ponto interessante do filme. E é óbvio que a Bridget eventualmente vai ser contaminada por esse vírus também. E no final ela vai acabar não conseguindo conter essa selvageria da irmã transformada e acaba tendo que fazer o sacrifício de matá-la. Que é um final bem triste e amargo, porque eu realmente gostei dessas personagens e queria ver outras histórias com ela. Só que assim, o filme tem continuações, inclusive foi feita uma trilogia do Ginger Snaps. Só que como eu fui dar uma espiada na capa do segundo filme, eu pensei comigo mesmo, acho que a história dela vai continuar, porque a Ginger tá ali na capa também do 2. Então eu tava achando que no final elas iam conseguir conter ali a licantropia da Ginger e iam fugir juntas, alguma coisa do tipo, pra ter uma outra história no segundo filme em outro lugar. Só que não, a Ginger realmente acaba morrendo ali como a criatura que ela se transformou, o que é bem triste, mas acho que é um final até digno para esse filme, deixando as pontas para as continuações. Então assim, Ginger Snaps é um filme bem divertido, mas que tem alguns probleminhas. Eu acho que a produção de baixo orçamento fica bem clara. Tem momentos do filme que parece até uma produção daquele seriado antigo Goosebumps, que era muito bom, é claro, mas era uma série de TV, né? E por ser uma produção canadense, na verdade, Ginger Snaps realmente não deve ter um grande estúdio por trás. Então, é por isso que o orçamento é tão baixo e fica bem claro em várias cenas, principalmente quando tem um monstro lobismulher, no caso. Você vê que a edição, os cortes de cena e a iluminação tenta esconder a criatura a todo custo, porque é óbvio que a criatura que eles tinham não era da melhor qualidade em termos de animatrônico. Então, é bem perceptível esses truques para esconder esses probleminhas. Mas eu adoro, porque eu adoro trecheira, então pra mim não tem problema nenhum. E assim, como eu mencionei antes, eu fiquei felicíssimo de saber que tinha Ginger Snaps 2 e 3, só que eu fui ver essas continuações e... Bem, Ginger Snaps 2, que tem na capa Catherine Elizabeth, por isso que eu achei, nossa, a Ginger vai estar de volta, ela vai voltar, vão dar um jeito de ressuscitar a personagem, porque é isso que fez o primeiro filme bom, essa dinâmica entre as duas irmãs. Só que não, ela acaba voltando na continuação como apenas lembrança ou visões da Bridget, porque a história foca inteiramente na Bridget agora em uma espécie de hospital para viciados, porque ela foi confundida como uma viciada que usa esse soro aí que contém a licantropia dela. Então a trama passa quase inteiramente nesse hospital. E assim, até que o roteiro não é ruim, é uma mistura de Garota Interrompida com um filme de lobismulher, sei lá. Só que não tem um pingo da irreverência e do humor sarcástico do primeiro filme, além de não ter esse ambiente dos jovens, adolescentes que morrem e tal. Ele é bem mais dark, bem mais pra baixo, eu não gostei tanto. Dois detalhes interessantes é que o filme tem efeitos bem melhores, o lobisomem aqui é bem mais bem feito, e também tem uma atriz bem jovem que muita gente pode conhecer, que é a Tatiana Maslany. Pra quem não sabe quem ela viria a ser no futuro ninguém menos que a She-Hulk. E ela faz um personagem bem importante para a história, que se junta ali com a Bridget na plot. E é bem bizarro ver ela pequenininha quando mais tarde você sabe que ela faria cenas como essa na She-Hulk. Mas ela tá ótima no filme. Só que a minha real decepção veio no terceiro filme, que aí sim tem a Ginger trazendo ela de volta como personagem da história do filme em geral.
Mas o Ginger Snaps 3 se passa nos tempos antigos, medievais praticamente. E parece uma história como se fosse uma espécie de universo alternativo com as duas irmãs nesse tempo. E eu vou ser bem sincero, eu comecei a assistir, passei meia hora e não é que tava ruim, mas também não tava bom. E só de lembrar de como eu gostei do primeiro, desanimei total e falei, quer saber? Não dá. Por isso que eu acho que a série nem continuou depois desse filme. Então assim, pra mim só valeu mesmo o primeiro Ginger Snaps por toda essa alegoria interessante que eu falei, além de ter esse tom de comédia sarcástica de filmes de adolescente dos anos 90 e sem dúvida ser um exemplo que pertence àquela era. Então fica aqui a minha sugestão. E você, já assistiu Ginger Snaps, A Possuída em português? Deixa aqui nos comentários. E também não se esqueça de deixar o seu like no seu vídeo e se inscrever no canal se você está gostando do conteúdo aqui do Trechando com o Gus. Se você gosta de filmes de terror, de ação, animes, animações, essa aqui é a sua casa. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima trecheira e tchau, tchau.